como ler o rótulo de um alimento. Hoje, você que tem doença renal crônica vai aprender a ler o rótulo de um alimento e a identificar o que é mais importante para você na hora de fazer a sua escolha. Eu sou Tatiana Krieger, nutricionista em nefrologia. Seja bem-vindo de volta ao meu canal. A embalagem de um alimento ou de um produto alimentício contém inúmeras informações sobre ele. Nós temos a lista de ingredientes, onde tem tudo o que contém naquele alimento. Nós temos a tabela de informação nutricional, que é aquela tabelinha que contém as quantidades, calorias, enfim. E agora nós temos também a rotulagem nutricional frontal. Eu vou falar sobre cada uma delas para vocês, vou explicar o que você deve observar se você tem doença renal crônica. Quando você pegar um alimento na sua mão com embalagem, um produto alimentício, a primeira coisa que você deve procurar é a lista de ingredientes. É na lista de ingredientes que tem o raio-x daquele produto ali. É por ali que você consegue identificar já inicialmente se aquele alimento é só um alimento processado ou se é ultraprocessado, se é indicado para você ou não, se tem fósforo ou potássio. Primeira coisa que você deve observar na lista de ingredientes é se você teria aqueles ingredientes no armário da sua casa, na sua cozinha, para preparar aquele alimento também. Isso significa o quê? Se você identifica aqueles ingredientes como alimento, aquele é um alimento realmente mais saudável, mais natural. A partir do momento que você começa a ver um monte de nomes de ingredientes que você não reconhece como alimento, que você não tem na sua casa, aquele vai ser um produto cheio de aditivos. E é através dessa lista que nós também conseguimos identificar se nós temos potássio e fósforo como aditivo naquele produto. Outra coisa importantíssima é a lista de ingredientes sempre está em ordem decrescente. Então, o primeiro ingrediente é aquele que tem maior quantidade e o último ingrediente é aquele que tem menor quantidade. Então, por exemplo, se você vai comprar um produto e o primeiro ingrediente é o açúcar, açúcar é o que tem maior quantidade naquele produto que você está avaliando, está analisando. Outra questão importante é, os aditivos geralmente estão mais para o final da lista, porque é necessário uma quantidade menor de aditivo para o produto comparado com outros ingredientes. Mas isso não quer dizer que aquele aditivo vai fazer menos mal para você porque está mais para o final da lista. Se tem a presença do aditivo, tente fugir deste alimento. E agora, como identificar se é um aditivo de fósforo ou é um aditivo de potássio? Para identificar se algum daqueles aditivos tem potássio ou é a base de potássio, você deve procurar o nome potássio ou potássico. Eu vou te dar alguns exemplos mais comuns de aditivos à base de potássio. Sorbato de potássio, acetato de potássio, benzoato de potássio, nitrito de potássio, nitrato de potássio, propionato de potássio ou qualquer outro nome não familiar que tenha potássico ou potássio na composição. E para identificar os aditivos à base de fósforo, você deve procurar 4 letrinhas, FOSF. Então, vou te dar alguns exemplos de aditivos à base de fósforo. Fosfato de cálcio, fosfato de sódio, ácido fosfórico, pirofosfato, polifosfato, enfim, tudo que tiver fósforo no meio ali daquela palavrinha. E o sódio você também consegue identificar por ali. Como eu acabei de dar o exemplo do fósforo, fosfato de sódio vai ter fósforo e vai ter sódio. Então, tudo que tiver sódio ou sódico também é um aditivo de sódio. Se você pegou algum produto e já identificou um monte de aditivo, identificou potássio, identificou fósforo, identificou sódio, fuja desse tipo de alimento. Se não,
se ali naquela composição de ingredientes tem uma lista de ingredientes mais enxuta, menorzinha, com grande parte ou total ingredientes naturais, nós vamos partir para a tabela de informação nutricional. Na tabela de informação nutricional, você vai encontrar o valor calórico, quantidade de carboidrato, de proteína, de gordura e alguns outros nutrientes também, como o sódio. Potássio e fósforo raramente se encontram nessa tabela, infelizmente. E o que é importante você observar nessa tabela? Primeiro, se você está num processo de emagrecimento ou se você precisa manter o seu peso, é interessante sim você olhar as calorias. O que é mais legal da nova rotulagem é que agora nós temos a obrigatoriedade de ter quantas porções contém naquela embalagem e o que significa uma porção daquele alimento. Então, a primeira coisa que você deve observar é a porção. O que vai estar escrito ali naquela tabela, naquele rótulo, é referente àquela porção. Então, se você for consumir o dobro da porção, você tem que multiplicar por 2 aquela quantidade que está descrita ali. Uma parte bem importante aqui para quem está em tratamento conservador é observar a quantidade de proteína daquele alimento, daquele produto. E essa quantidade vai estar descrita em gramas. Você possivelmente deve saber quantos gramas de proteína você deve consumir ao dia, ou mais ou menos, para saber qual tipo de alimento trocar. Outra parte importante de nós observarmos é o teor de sódio. A recomendação de consumo de sódio para quem tem doença renal crônica é até de 2 gramas, né? Então 2.000 miligramas. Se você vai consumir um produto em uma porção, deve conter no máximo 200 miligramas de sódio e já vai ter bastante para você. Se você não conseguir gravar essas quantidades, essas informações, agora, o que é interessante que você pode fazer é o seguinte, você vai olhar a parte da frente deste produto, que é a nova rotulagem nutricional frontal. Ela pode conter 3 ingredientes, 2 ou 1. Na parte da frente, então na rotulagem nutricional frontal, quando um alimento tem alto teor de açúcar ou alto teor de gordura saturada ou alto teor de sódio, vai estar descrito na frente deste produto. A Anvisa considera, então é obrigatório ter nesta rotulagem frontal a identificação de alto em açúcares quando um produto sólido em 100 gramas tiver mais do que 15 gramas de açúcar adicionado. E se for um alimento líquido em 100 ml, se tiver acima de 7,5 gramas de açúcar adicionado, também vai estar descrito como alto em açúcar. Em relação às gorduras saturadas, se um produto sólido em 100 gramas daquele produto tiver 6 ou mais do que 6 gramas de gordura saturada, também vai estar identificado como alto em gordura saturada. Se for um produto líquido, se tiver 3 ou mais do que 3 gramas de gordura saturada, também vai estar identificado como alto em gordura saturada. E uma parte importantíssima para quem tem doença renal crônica é em relação à identificação de sódio. Se um alimento sólido de 100 gramas tiver mais do que 600 miligramas de sódio, vai estar descrito como alto em sódio. Se for um produto líquido, em 100 ml, se tiver mais do que 300 miligramas de sódio, também vai estar identificado como alto em sódio. Mas, de novo, é importante você olhar a tabela de informação nutricional, porque nós podemos considerar uma quantidade menor já alta em sódio, pensando na doença renal crônica ou pensando em pessoas com hipertensão, por exemplo. Então, em resumo, o que é importante você analisar? Pegou um produto na mão, você vai olhar a lista de ingredientes. E já aproveitando, dando uma dica extra aqui para vocês, se você tem dificuldade em ler a lista de ingredientes, que muitas vezes em muitos produtos é muito pequenininha, baixe no seu celular o aplicativo Desrotulando. Eu vou colocar a carinha dele aqui para vocês baixarem e vou deixar o link também aqui nesse vídeo. Esse aplicativo é um aplicativo super legal
e eu dou essa dica para todos os meus pacientes, porque nele nós encontramos os alimentos, os produtos. Você pode pesquisar na lupa e também pode passar no QR Code do produto na hora que você estiver no mercado, por exemplo, e você consegue ver no seu celular a lista de ingredientes daquele alimento. Eles também identificam os alimentos por uma pontuação. Então 100 é uma pontuação com o alimento mais limpo possível e 0 é um alimento muito ruim, ultraprocessado. Então você consegue identificar também através dessa nota que o aplicativo dá se o alimento é bom ou ruim. Eles também identificam o que são aditivos, o que são açúcares adicionados, enfim, é super legal, super interessante. Então, dada essa dica, primeira coisa, lista de ingredientes. Identificou que tem muitos aditivos, deixe esse alimento de lado e procure outra opção para você. Após ler a lista de ingredientes, nós podemos olhar na tabela de informação nutricional o que é interessante para você, né? Se você está numa dieta de emagrecimento, olhar quantas calorias tem, né? Ver o teor de sódio desse alimento, se vai ter ali mais do que 200 miligramas, por exemplo, nós já podemos considerar rica em sódio. E se você estiver no tratamento conservador, por exemplo, olhar o teor de proteína também pode ser interessante para você. E após isso, nós podemos olhar na frente daquele alimento, aquela rotulagem frontal que identifica se é alto em açúcar, alto em sódio ou alto em gordura saturada. Caso você prefira e seja mais fácil para você, comece já olhando na frente. Todos os alimentos agora têm a obrigatoriedade de ter essa rotulagem frontal, tá? Eu vou colocar aqui para vocês também como é a carinha dessa rotulagem frontal, para vocês entenderem um pouquinho mais e identificarem a próxima vez que vocês forem no mercado. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curte para eu saber que você gostou. É muito importante sua interação para mim. Então você curtir, você comentar, você compartilhar, ajuda muito, muito aqui o nosso canal a crescer. Até o próximo vídeo.